Ahora fue. Pode começar. Bom, aqui eu escolhi esse probleminha do portão, né? Porque eu achei ele interessante, esse esquema, o de montar uma coisa bem prática na geometria, que a gente vê no dia a dia da gente a funcionalidade, né? Que funciona como se fosse uma maquete para a construção desse portão. Então, aqui eu coloquei no passo final aqui, né? Eu vou voltar para o passo inicial aqui, no início da construção aqui. A gente iniciou marcando o ponto de origem dos eixos X e eixo Y, o ponto zero aqui, o zero é ponto O, né? Aí eu marquei a 2 metros como o exercício, marquei no caso, 2 centímetros aqui, o ponto D. Tracei uma reta, passando do ponto O ao ponto D, e uma reta perpendicular ao ponto O em relação aos eixos, né, que seria coincidindo com a reta do eixo Y, do eixo X, como o enunciado do problema aqui. O próximo passo foi marcar o ponto médio. Marquei o ponto médio entre o segmento, o ponto O e o ponto D. Esse ponto médio aqui foi para mim determinar o ponto P, que é o segmento central, né? É o centro da circunferência. Marquei também aqui o ponto S, que vai ser a distância que o portão vai alcançar na hora que ele subir. Então, coloquei o segmento SD e o segmento S. Antes de colocar o segmento, eu marquei nesse segmento SD, eu marquei o ponto P. Eu não coloquei o segmento de D a O de imediato, porque toda vez que eu colocava esse ponto P aqui, ele ficava passando para baixo. E como eu queria que ele fizesse só esse movimento aqui, primeiro eu limitei o tamanho do segmento. Porque se eu colocasse do O a D, aí ele passava aqui para baixo, aí o portão desceria também. Então, marquei o ponto médio entre esse segmento DS e o ponto médio entre o segmento SD aqui. Bom, agora eu coloquei no ponto, o trilho do portão, né, que é o ponto OD, certo? Excluindo aquele segmento anterior, e agora é o movimento do portão aqui. Nesse segmento SD aqui, eu marquei um ponto A, de acordo com que ele fica móvel aqui, que seria uma das extremidades do portão. Aí ele já está móvel, né, porque já está montado. Então, a partir do momento que eu movimento o ponto D, a ponta do portão também vai se movimentar no mesmo sentido. Aqui no passo 3, eu marquei um semicírculo do ponto médio de OD, do segmento anterior aqui, que estava com S, né? Marquei o ponto médio e fiz um semicírculo para determinar o caminho em que vai passar o portão aqui. Esse aqui vai ser o caminho que o portão vai passar. De acordo com que eu vou subindo aqui, vai ser o ponto médio do portão. Esse ponto C aqui, ele é a ponto de intersecção desse segmento com a reta mediana. Eu vou aqui no próximo passo, a reta mediana, né? Que eu construí a reta mediana entre o ponto P, no caso, quando ele está aqui, né? No caso, seria o ponto D, que estava aí, e o ponto médio. Então, marquei o ponto médio. O ponto C é o ponto de interseção desse semicírculo com a mediana. Então, por isso, como a mediana vai movimentar, a mediana entre o ponto D e o ponto P, ela se movimenta, o ponto C também vai se movimentar da mesma forma. Esse círculo que com centro em P e que passando pelo ponto A foi para mim determinar o comprimento do portão, que ele vai coincidir, a hora que o ponto A coincide com o ponto D, eu vou ter exatamente o tamanho do portão. Então, eu vou marcar uma reta que passa do ponto A pelo ponto P e marcar a interseção com um círculo aqui para me determinar o segmento que é o tamanho do portão.
Aqui, marquei o ponto B. Então, o ponto B aqui e o ponto A vai ser o tamanho do portão, que eu vou esconder essa reta de construção aqui, no próximo passo, e eu vou ter o movimento do portão. Então, aqui, já marcando aqui, para demarcar aqui, tem que ser demarcado cada segmento separadamente, para indicar os tamanhos, para fazer a decoração deles, senão a gente não consegue fazer a decoração. Se a gente marcar um segmento de A a B direto, a gente não vai conseguir fazer essa decoração separadamente. Então, foi marcado segmentos de A a C, de C a P, de P a M, a S1 aqui, e desse ponto até esse aqui. Então, feitas as decorações neles, a gente já dá para a gente ver mais ou menos o esquema do portão, né? A gente vai continuar aqui. Então, aqui, se a gente observar aqui, marcando o segmento CD, esse segmento CD aqui, ele vai ser do mesmo, vai ser congruente ao segmento CP. A gente pode olhar na mostração aqui, ó, a hora que a gente coloca o ponto C aqui, a gente vai ver que ele está no ponto médio, né? Ele coincide com o ponto médio e que que garante essa distância daqui a aqui ser a mesma distância daqui a aqui. Certo. Então, aqui, ó, como esse triângulo aqui é um triângulo isósceles, né, de A a D, com base A a D, esse ângulo aqui vai ser congruente a esse, os ângulos da base são congruentes, e esse ângulo aqui vai ser congruente porque são opostos pelo vértice, né? Esses dois ângulos são opostos pelo vértice. Então, como o problema pede a curva que descreve lá no problema original, lá estava a curva que descreve o ponto A. Eu observei que o ponto A ele está aqui em cima, é mais fácil montar do ponto B. Então, eu alterei aqui um pouquinho para montar do ponto B. Então, para montar, para descrever a curva que determina o ponto B, eu marquei aqui uma reta perpendicular ao ponto, a essa reta F aqui, que passando pelo ponto B, e marquei o ponto de interseção, que é o X. Fiz a mesma coisa, uma reta perpendicular ao segmento OD, e que passa pelo ponto B, e marquei a interseção com o ponto Y. Então, aqui vai ser a área que o portão vai estar passando. Então, quando eu movimento o portão, aí eles vão estar se movimentando, e vai ver exatamente a distância que o portão vai passar. Então, para construir essa reta aqui, essa curva, a gente vai usar a ferramenta de elipse, né? Com foco, marcar o ponto de ação da elipse e marcar o foco nos pontos O e no ponto D. Então, a gente fazendo isso, a gente vai conseguir a elipse aqui, que vai ter o determinante. Então, aqui está, a gente consegue a construção passo a passo do portão. Agora aqui, ó, os passos seguintes, a gente vai fazer a parte da matemática, da demonstração, que eu nem vou estar explicando, porque o meu objetivo aqui é mostrar a construção, e não as demonstrações. As demonstrações o professor já fez, né? Então, vamos só nos passos aqui, que são as construções, né? Como o segmento CD é um meio, aqui tem as explicações, todas elas, até chegar na equação da elipse aqui. Certo? Então, era isso aí. E cadê parar a apresentação aqui? Não, pode deixar aí, Banderito. Ficou muito bom o passo a passo. Só não gostei desse Alice aí no final. Porque a Alice o trajeto do ponto B. Isso. Então, pode pedir para deixar o ponto B, clica para acima do ponto B com o mouse, com o lado direito do mouse. Isso. Para que apareça e exibir rastro. Então, agora mexe o ponto B. O ponto P, isso. Então, esse é a elipse.
Ah, E não é aquela outra que você pintou. ah. Mas o resto está excelente. Ficou perfeita essa construção. Só teve esse detalhe. Mais. Entendeu? Aham. Aí depois eu vou mexer aqui para mim conseguir colocar organizar o desenho para ficar correto. Isso. O resto ficou muito bom, muito passo a passo, bem explicadinho. O resto ficou muito excelente. Pode parar a apresentação? Sim. Tem algum outro problema que você queira apresentar? Não? Se tiver mais algum, pode apresentar também. Vou ver aqui depois, qualquer coisa eu apresento outro. Espera o João apresentar. Você vai Então, tá apresentar bom. aí? A gente vai alternando aí, passando a dar um respiro. Não está querendo parar a apresentação? Aqui. Parou. Se quiser apresentar, João. Ok, vamos lá. Valdenilton, o seu ficou bem melhor que o meu, eu acho. A única coisa que eu pus foi uma foto de um carrinho ali do lado, para fingir que estava bom, entendeu? Sabe? Você dá aquela, né? Que está passando ali. Vou apresentar aqui. Eu pensei em pegar o exercício 10, o desafio 10. Deixa eu ver se eu apresento aqui. Que é aquele do conjugado isogonal. Então, ele tem duas partes, esse exercício. Né? A primeira era a construção, a definição. Defina o que é conjugado isogonal, né? O ponto conjugado isogonal. A segunda parte era provar que o ortocentro e o circuncentro, eles são conjugados isogonais. Por que eu escolhi esse aqui? Me chama muita atenção, porque eu confesso que essa definição eu não conhecia. Eu nunca tinha ouvido falar em conjugado isogonal, né? A palavra conjugado a gente até conhece bastante, mas isogonal não tinha. Aí, quando é assim, eu já vou na raiz da palavra, né? Isogonal, né? Então tem a ver com ângulo, e aí eu entendi a definição e achei bem interessante. Sempre tem coisa para a gente aprender, né? Não, né? Isso não acaba nunca mesmo, né? E aí, a definição, eu fiz assim. Então, dado um triângulo ABC, qualquer triângulo, né, ABC, e um ponto P, traçamos primeiro as semirretas, PA, PB e PC, ou seja, as semirretas que ligam o ponto até os vértices do triângulo. Essas semirretas são, a gente vai usar como referência. Em seguida, nós tomamos as bissetrizes do ABC. Aí é tudo uma questão, começa a aparecer muito desenho, muita coisa, mas porque são 3 vértices, então tudo está em 3 vezes aí, né? 3 bissetrizes e assim por diante. Essas bissetrizes são eixos de simetria, na verdade. Por quê? Quando a gente faz aqui o próximo passo, a gente reflete, né? Refletimos PA, PB e PC em relação às bissetrizes. Então, as bissetrizes são eixos de simetria, mas é simetria, né? Podemos falar isso, professor? Simetria? Não, Pode sim. poderia falar? Claro, Ok. é a reflexão, né? A simetria, a operação é a reflexão E em reflexão, né? torno Uma dele. simetria por reflexão. E aí, Você está então, refletindo a reta ou está refletindo o ponto, não? Como sim, você isso. é a reflexão. Ótimo. É a reflexão, né? Então,
pega as bissetrizes, elas são os eixos de simetria, e a gente faz a reflexão da semirreta, ou do segmento, e como o professor falou, eu estou automaticamente refletindo o ponto também, né? E aí, nessas retas que estão aqui, são as verdinhas, que são as simétricas, né? Nós encontramos o cruzamento delas é um ponto que é o chamado conjugado isogonal daquele ponto P. Então, o ponto P inicial, a gente faz essa simetria com as bissetrizes, e o encontro das retas que foram refletidas, né? O encontro é o ponto conjugado isogonal. Essa é a definição. É interessante aqui, eu pus até um pouquinho mais. Deixa eu pôr o passo 7 aqui. Notar que a congruência dos ângulos destacados, daí o termo isogonal. Ou seja, esses ângulos que eu marquei, são os ângulos entre as retas e os lados do triângulo, eles são congruentes em todos os vértices, né? Por isso que vem esse termo isogonal. Se a gente movimentar o ponto P, aqui, a gente vê também a posição do ponto P', que é o conjugado isogonal, né? Como o que acontece com ele ali. Então, é um efeito interessante aqui, né? O que vai. Meu computador é meio lento, mas dá para ver por frames aí, né? Por fotos aí. E vale também se o ponto estiver fora. Consigue pôr o ponto fora do triângulo? Sim, vamos lá, fora. E aí sumiu o meu ponto P', não sei onde ele foi parar. Mas é para valer se o ponto estiver fora também. É para valer. É para valer, mas aqui na minha construção, o Pelinha. Ele apareceu aqui. Esse aqui deu para pegar. Ele também fica fora, né? Olha só que interessante, né? Os ângulos continuam a simetria, mas aí a gente está olhando ângulos externos também. Fica meio bagunçado, mas ele funciona. É interessante que tem alguma posição que ele some aqui, que é alguma coisa. Deixa eu ver a construção. Aqui, ó, pôr para baixo. A gente vê uma coisa que eu faço para... a gente tende a colocar os ângulos iguais. Coloca o ponto lá dentro do triângulo. Vamos lá, para dentro. Acho que meu computador vai travar. Tá começando a não querer responder. Pronto, está dentro. Então, às vezes os ângulos ficam superpostos, ¿no? Os dois ângulos, porque aparte, às vezes eles têm uma parte que se... o que eu faço é que coloco os ângulos de diferentes tamanhos. Eu uso a mesma cor, mas tamanhos diferentes. Você pode ir e falar que um ângulo é 30 e o outro 40 de comprimento. Clica sobre um ângulo aí, com o botão direito do mouse. Configurações. Estilo. Tamanho, tá vendo? Tamanho 30, coloca 40. Certo. É que você marcou dois ao mesmo tempo, não? Tem que marcar só um. Porque a ideia é que justamente que dê para diferenciar. Eles têm a mesma medida, mas às vezes um fica superposto no outro. Sim. E não dá para entender direito qual é qual se os dois têm o mesmo tamanho. Entendi. É um problema de estilo, não é de... um problema de gosto. Sim. Não, acho que aqui eu consigo. Eu pego um só aqui, né? Só marcar isso. Sim. E aí, se tiver uma parte superposta, dá para ver que são ângulos diferentes, não? Que não entendi. Entendi. Quando ele sobrepõe, a gente consegue ver, né? Os dois. E mesmo se o ponto P está fora, acho que vai ajudar a entender melhor se o ponto P está fora.
Vamos lá. Vou colocar aqui desse lado. Olha, aqui dá para ver bem, né? Os dois ângulos. Um ficou para fora para um lado e o outro para fora para o outro. Para conseguir ajuda a entender maior. É verdade. Muito legal. E aí, tem a segunda parte do exercício. Se eu conseguir aqui. Que era demonstrar que o ortocentro e o circuncentro são conjugados isogonais, né? Então, eu tenho que provar que esses dois centros dos triângulos eles são conjugados isogonais. Então, o que eu fiz aqui? Primeiro, a gente determina, né, o ortocentro, que é o cruzamento das alturas, e o circuncentro, que é o cruzamento das mediatrizes. Tem os dois pontos construídos aqui, né, determinados aqui. Então, a primeira coisa, como o O é o centro da circunferência circunscrita ao triângulo, né? Então, eu tracei essa circunferência e a gente observa que o ângulo beta é um ângulo central e ele é duas vezes, portanto, né, o ângulo A, porque o alfa é inscrito nessa circunferência. Então, alfa inscrito, beta é o central. Portanto, alfa é metade do beta, ou beta é o dobro do alfa. A partir daí, nós podemos ver que o E, se eu traçar aqui uma perpendicular ao lado BC, o ponto E vai ser o ponto médio, porque é a construção. O O, ele é da mediatriz. Então, o E vai ser um ponto médio do lado BC. Então, OE perpendicular a BC, OE perpendicular a BC, BE é congruente a EC, e o BO é igual ao OC. Por quê? Porque eles são raios, né, dessa circunferência. Então, eu tenho aqui, logo, eu tenho que, pelo caso lado, por exemplo, vale que o BOE, triângulo BOE, esse da esquerda, é congruente ao triângulo COE, que é esse da direita. E o ângulo BOE, esse aqui que eu chamei aqui, que é metade do beta, é o alfa. Né? Beta sobre 2, ele é o alfa. E aí a gente vê outra, na verdade, semelhança, né? Não congruência agora, é uma semelhança, pelo caso ângulo-ângulo. Aqui é alfa, e aqui é 90 graus, aqui é 90 graus. Então, tenho dois triângulos que são semelhantes aqui. O que me importa é a semelhança, porque assim eu mostro que esses dois ângulos são congruentes, que eu chamei de θ. Esse ângulozinho pequeno aqui e esse pequeno aqui. E aí, como a gente já construiu na primeira parte, a gente já observa que os dois pontos são conjugados isogonais. Né? Eles são conjugados isogonais, em outras palavras, por quê? Porque BD, que é uma altura, né? E BO são simétricos em relação à bissetriz desse ângulo ABC. Então, se eles os segmentos são simétricos, a gente vê que o ortocentro está aqui e o circuncentro está nessa outra reta. Então, eles são, por definição, pela definição, eles são conjugados isogonais. Achei isso aqui. Uma vez um professor lá do mestrado, ele me falou uma coisa muito interessante que eu guardei para mim e eu passo para os meus alunos também. Fazer demonstrações, elas têm muitas vantagens. Uma das vantagens da gente fazer uma demonstração é que a gente acaba memorizando as propriedades e as definições. Então, quando eu fiz essa demonstração, eu guardei bastante o que é conjugado isogonal. Eu vi, né, a gente constrói. Eu gosto muito do GeoGebra, mas também gosto de construir com regra e compasso. É quase como se eu memorizasse mais ainda as coisas, né? A gente constrói isso aí, a gente tenta passar. É isso aí. Acho que
Era por aí. Muito bom. Acho, um detalhe seria falar que aí foi provado para um ângulo. O processo análogo pode ser feito para os outros ângulos. Aí se demonstrou para um ângulo, o raciocínio análogo pode ser desenvolvido para os outros ângulos. Então, a propriedade vale não só para esse ângulo B, vale também para o ângulo A e para o ângulo C. Beleza. Que isso não foi mostrado. É. Não foi mostrado porque o raciocínio é análogo. Ok. Porque ele teria que ser, né? Eu teria que falar, pelo menos citar isso, né? Isso, no final, análogamente, pode ser repetido o procedimento para os outros ângulos. Perfeito. Aí tem um análogamente que salva a vida de... Analogamente, que quer dizer, eu não estou com paciência para fazer as outras. Isso, claro, claro. Isso. Perfeito. Analogamente significa isso. Eu não tenho paciência, mas é aceito na comunidade. Ótimo, muito legal, ficou bem didático. Parabéns. Pessoal, Janaína, Andrea, bem-vindas. Querem apresentar? Oi, boa tarde, professor. Boa tarde a todos. Eu gostaria de apresentar, mas se tiver mais alguém... Acho que o Banderito já apresentou, eu também. Acho que tá... pode apresentar sim. Então eu vou projetar aqui. Apareceu aí, professor? Apareceu sim. Eu tentei fazer esse exercício. Achei bem interessante, né? Vou fazer a leitura, então. Diz assim, né? Dado um quadrado ABCD, então a gente tem aqui a figura de um quadrado, né? Aí, se fosse em sala de aula, eu ia lembrar que tem quatro lados iguais, que os ângulos são retos, né, dos vértices. Bom, ele tem ângulo EDC, então é esse ângulo aqui, eu vou colocar aqui as retas para a gente conseguir identificar, ó, EDC, então esse ângulo aqui, e o ECD, eles valem 15 graus, né? Então, é esse e esse outro aqui. Prove que o triângulo ABE, então, ABE é equilátero. Aí, primeiro passo. Aí eu coloquei assim, né? Supondo que esses dois ângulos que eu fiz o comentário, né? Eles sejam iguais aí por hipótese, e que se o triângulo ABE for equilátero, o que nós vamos ter, né? Nós vamos ter EB igual a AE, EB e AE, e nós vamos ter, né, que o lado AB também será aí congruente. Isso implica que EB é igual a CB, né? Porque se AB é um lado do quadrado, então esse outro lado aqui vai ser igual. Então, eu vou ter aqui dois lados iguais, né? Formando aqui, então, um triângulo isósceles, tá? Aí eu coloquei assim, logo o triângulo EBC e EAD são isósceles. Bom, com o ângulo ECB
e EDA. EDA. Então, esses aqui, né? Eles são complementares. Então, você tem aqui um de 15 graus, o complementar dele vai ter 75 graus. Então, eu tenho aqui um triângulo isósceles, em que os ângulos da base, eles são iguais e eles têm 75 graus, né? Aí eu fiz a marcação dos ângulos. Nós vamos ter 15, né? Aí aqui 75. E vou tirar um pouquinho só para a gente continuar, para poder explicar melhor. Como o ângulo CBE é igual a 30, então, porque se os ângulos da base são iguais, 75, né, aqui, mais 75 vai dar 150, então me resta aqui um ângulo de 30 graus, certo? E o ângulo EBA é complementar, calma aí, galera. EBA, então é esse ângulo aqui. Ele é complementar desse de 30, então ele vale 60. Isso mesmo. Aí, analogamente, temos BAE, né? Valendo aí 60 também. Aí só resta provar que esse ângulo aqui do vértice, desse vértice aqui superior, né? Ele também vale 60. E aí, ó, dada a reta FG paralela, eu coloquei uma reta aqui, paralela ao lado AB, nós vamos ter, né, a seguinte situação. Esse ângulo de 15 graus e esse outro aqui, eles são alternos internos, então eles vão ter o mesmo valor, 15, 15, certo? Aí, se a gente tomar a reta aqui paralela como referência, nós teríamos aqui, né, um ângulo de 75, mas como você já contou 15 aqui, então faltam 60, perdão. Então, eu tenho aqui 60 graus do lado do outro triângulo. Nós vamos ter também a mesma coisa, né? Teria aqui um ângulo de 75 graus da base do triângulo isósceles. E aí, eu vou ter aqui 60 graus, certo? E aí, se a gente for observar aqui nessa reta inteira, nós teríamos um ângulo de 180 graus. Então, o que falta aqui para completar, no caso, os 180 graus, seria um ângulo de 60. E aí eu coloquei aqui assim, dessa forma, né? EDC, EDC e FED, são alternos internos, foi o que eu disse, né? AEF é igual a 60 graus, e como AEF, GEB e AEB são suplementares, então, por conta dessa parte aqui, né, onde nós temos essa reta paralela, então, são ângulos suplementares aqui. Não sei se posso falar dessa forma, né? Então, AEB, que é o que a gente estava procurando, AEB, mede aí 60 graus. Portanto, o triângulo AEB é equilátero. Professor, terminei. Muito bem. Eu fiquei na dúvida no início, porque não sei se eu entendi direito, mas em algum momento você utilizou que você queria provar. Porque você tem que provar que o triângulo é equilátero, não é? Isso. Então, em algum momento você partiu do... Bom, se for equilátero, vai valer isto. E aí, aqueles dois são isósceles. Esse pedacinho que eu não gostei do raciocínio inicial, não?
Você tem que chegar no final que o triângulo é equilátero. Ah, Acho que você começou usando esse. Você não pode usar o que você quer provar no início. A menos que você fale, não, vou supor por el surdo. Vou supor o contrário do que quero provar. é verdade, né? Porque se Então, fosse numa aula, você tem que levar é, o aluno a chegar até na resposta. isso, você não pode usar o ponto final, tem que ir dando passos e no final demonstrar que aquele triângulo é equilátero, mas esse raciocínio inicial que não gostei. Mas o resto, acho que você demonstrou vendo os ângulos, aí tem que provar que esse triângulo é equilátero. Os triângulos B, E, C, tem que provar que os triângulos B, E, C e A, E, D são isósceles pelos ângulos. Ah, E aí concluir que ele é isósceles e aí faz tudo, não? foi isso que eu fiz, né? Mas É. Não, não, acho que talvez tem um pedacinho do seu discurso inicial que você fala, bom, vamos supor que é equilátero e aí esse pedacinho eu acho que teria que ser contado. ah, Não pode supor que é equilátero. Você tem que provar que é equilátero. entendi. Lá no texto, né? Isso. Tá certo, professor. Muito bom. Eu vou tirar aqui Mas tem mais algo para apresentar? Se quiser, pode apresentar qualquer outro. Mas será que alguém não quer apresentar? Porque aí eu dou uma pausa e aí Pode depois ser. eu posso apresentar mais um para eu tentar ver se tá melhor. Não, tá tranquilo. Banderito, você queria voltar? Peraí, vamos ver aqui onde que eu saio. Parar. Parar a apresentação. Pronto. Isso. Bom, eu não preparei outra apresentação, não, mas o meu foco mais, igual eu falei, é na construção, as dificuldades que eu tive nas construções, porque eu não tinha muito conhecimento do GeoGebra, então eu foquei muito em aprender a trabalhar com o GeoGebra, fazer as construções. Então, nos exercícios lá, eu peguei agora, para ver aqui, eu peguei o exercício, esse último desafio agora, o número 12, que eu achei ele bem mais fácil da gente construir. Então, o meu desafio ali era construir a figura. Então, vamos ver aqui, vamos apresentar ele aqui. É só a construção mesmo da figura. O problema é o mesmo que o professor apresentou, né? Opa, apresentar, não é tirar a câmera, não. Modo praia. Vamos ver aqui, então. Bom, estão vendo aí a atividade? Estamos. Bom, então aqui, o primeiro desafio mesmo era construir essa figura, para que atendesse a todos os requisitos aqui, que é esse ângulo aqui seja de 30 graus, demonstrar que ele realmente é de 30 graus, né? Então, inicialmente aqui, eu comecei marcando o ponto de interseção dos eixos, né, o x e y, com o ponto A. Cadê aqui? Deixa eu ver aqui, que eu coloquei, eu programei a apresentação aqui, ver se não apresenta. Então, cadê aqui? Se não quer apresentar esse? Ponto P. Aí eu marquei um ponto P no eixo Y aqui, que ele não está querendo apresentar, deixa eu ver por quê. Cadê? Que não quer apresentar. Acho que eu programei ele para aparecer lá no final. O ponto P aqui. Então, aqui foi marcado um ponto P em cima do eixo X aqui. Nesse ponto P, eu tracei uma reta perpendicular a P em relação ao eixo X, para mim obter as duas retas, uma reta paralela ao eixo Y aqui. Continuando aqui, eu marquei um semicírculo de A até P. Marquei aqui o ponto médio do ponto B
marcar a reta perpendicular ao ponto C aqui em relação ao ponto B. Esse ponto B aqui é a mesma distância em relação ao ponto P aqui, e marquei uma reta paralela em relação a esse ponto aqui. A reta perpendicular ao ponto C em relação a essa aqui. E marquei novamente uma outra reta perpendicular aqui a esse ponto P, aqui, para a gente conseguir adquirir o quadrilátero, né? Esse quadrilátero que está na figura final aqui. Marquei o ponto médio do segmento AB e tracei um segmento que liga de A até B para obter a interseção, aqui, marcando aqui a interseção do semicírculo AP com o ponto, com esse segmento aqui, para mim ter essa inclinação aqui. Deixa eu ver aqui, esse segmento aqui. Marquei a interseção para mim fazer esse segmento DA. Aqui, continuando aqui. Aqui embaixo, eu marquei, para conferir, eu marquei um ângulo de 60 graus, um ângulo com medida fixa aqui de 60 graus aqui, para me dar aqui, para me ter a direção do outro ponto aqui e saber essa direção aqui também, conferir se essa direção estava certa. Para mim ter certeza que eu marcar a interseção desse ponto aqui, que a distância aqui vai ser a mesma, fiz um círculo, marcando as intersecções aqui, que seria o ponto P, para ter certeza que as distâncias são as mesmas aqui. Com esse círculo de P com centro nesse G aqui. As retas perpendiculares a H, os pontos de interseção aqui, o ponto E de interseção entre eles. Cadê? Mais escondido. Bom, então, aí, esse aqui foi para mim conseguir obter esses. Pronto, aí eu construí o segmento aqui, DG, né? Deixa eu mudar os passos aqui. Aí vou ter. Construir o segmento GE e o segmento ED, eu vou ter com ele aqui um triângulo usando a medida do ângulo aqui, verificamos que esses ângulos são de 60 graus. Então, aqui nós temos um triângulo equilátero. Como esse triângulo aqui, os ângulos têm a mesma medida, né? Temos um triângulo equilátero. Bom, se aqui é um ângulo de 90 graus, aqui mede 60 graus, aqui mede 30, né? Aqui são retas perpendiculares, então já demonstra que isso aqui vale 30 graus. Mas o que quer saber aqui, não é que ele é 30 graus, é que o segmento AB, cadê o segmento? Vou voltar aqui. Que o segmento BC, daqui a aqui, vale 2 vezes o segmento AD. Na ida que tinha que provar que esse ângulo aqui era de 30 graus, né? Então, aqui o triângulo equilátero, esses dois lados por construção, esses dois lados são de mesma medida, né? Esse triângulo aqui tem um ângulo de 30 graus aqui. Deixa eu achar aqui. Aqui tem um ângulo de 60, que também tem um ângulo de 30. Deixa eu... Esse lado com esse é a mesma medida. Esse ângulo com esse é a mesma medida. Então, esses dois triângulos aqui de cima aqui, esse com esse de baixo, são triângulos semelhantes, né? Vamos ver aqui, cadê as construções aqui? Bom, aí eu usei a ferramenta de medida de ângulo aqui, verificar que esse ângulo aqui é 90 graus, esse aqui também 90 graus. Aqui um ângulo de 90 graus, aqui um ângulo de 60. Então, esse triângulo aqui, como esse lado aqui e esse lado aqui é do mesmo tamanho, são um triângulo isósceles, de base AD, né? AB.
Bom, então aqui, aí eu consegui fazer a construção, né? As demonstrações dos cálculos aqui, que foi usado. Outro desafio também que eu tive aqui foi a construção, essa linguagem Lattes aqui, que não é fácil de fazer. Outra dificuldade, que eu tenho que ir fazendo, olhando, pesquisando como que eu escrevia. Então, é isso aí. Esse foi o trabalho que deu para mim conseguir fazer a construção da atividade. Muito bom. Essa é uma figura difícil de construir. Eu também apanhei bastante para. A gente coloca. Primeiro eu tinha feito, em vez de usar aqui o triângulo, usar os segmentos aqui, eu tinha usado a ferramenta de construção, de um polígono de lados iguais, coloquei um triângulo equilátero aqui. Só que a hora que eu colocava o triângulo equilátero aqui, aí os ângulos aqui não batiam. Esses ângulos aqui não batiam as medidas deles. Aí tem que fazer a construção de retas paralelas para conseguir bater que esse ângulo aqui seja 90 graus, para achar esses dois triângulos semelhantes aqui e mostrar que esse ângulo aqui é de 30. Certo, muito bom. Parabéns. Michele, quer apresentar alguma coisa? Oi, professor. Hoje acho que não, professor. Tudo bem? Tudo tranquilo, tudo bem, sem problema. Obrigada, professor. Nada. João, alguém quer apresentar? Andrea? Professor, então eu vou tentar apresentar mais um. Muito bom. Apareceu aí? Apareceu. Então, esse exercício, eu já tinha feito um semelhante num curso, né, que eu participei. Aí eu tentei seguir dessa forma. Peraí, deixa eu aumentar aqui a letra. Bom, vamos lá. Na figura abaixo, temos dois círculos de raios 3 e 2, e cuja distância centro a centro é 10. Então, eu vou ter aqui dois círculos, um círculo com raio 2 e um círculo com raio 3, e cuja distância centro a centro, né, o centro dessa circunferência até essa aqui, vale 10. Ache o comprimento da tangente comum PQ. Então, a gente tem que encontrar essa distância aqui. Aí, se a gente tivesse uma situação em sala de aula, né, poderia ficar perguntando para os alunos, né, como nós poderíamos encontrar esse valor, né? Vou colocar aqui a letra X, acho que eu esqueci de colocar. Então, esse valor desconhecido, né? E aí os alunos poderiam dar algumas sugestões aí de resolução, né? Eu achei interessante que para encontrar esse valor, uma das formas, né, não sei se existe uma outra, é você usar a ideia de paralelismo entre retas, né? Então, deixa eu colocar aqui no próximo passo, que eu coloquei um polígono, né, na figura. Opa, que eu já estou dando a resposta, né? Bom, aí eu fiz aqui, uma das coisas que eu acabei fazendo, primeiro eu tentei eu tentei resolver sem colocar essa reta aqui perpendicular. Aí eu tive dificuldade, não lembrava muito bem como resolvia, e tive dificuldade, falei, não, mas tá diferente, porque sem ter essa perpendicular, não sei se vai dar muito certo. E aí, realmente, eu acho que é necessário, né? Porque lá no finalzinho do exercício, né, depois que a gente encontra essa questão da reta paralela, então eu tenho aqui uma reta, né, auxiliar, e aí eu vou ter aqui uma reta paralela a ela, né, passando por B aqui, que é um dos centros aí, de uma das circunferências.
E aí, se a gente for ver aqui, nós vamos ter um ângulo, né, aqui nessa parte de 90 graus. Então, eu tenho aqui um triângulo com um ângulo de 90 graus. E aí, se eu tenho essa medida aqui, que vale 10, que é de centro a centro, a gente consegue calcular, né, por meio dessa relação entre essas outras retas paralelas aqui dos raios, no caso, sabendo que essa aqui é 3 e que essa medida é 2, então o que resta aqui para mim é uma unidade. Então, eu vou ter 1, eu vou ter uma hipotenusa valendo 10, e eu tenho que achar o lado de um dos catetos aqui, que no caso vai ser x. Aí, eu apliquei o teorema de Pitágoras, né? Então, professor, nesse exercício não teve uma demonstração, né? Na verdade, foi só uma resolução mesmo do exercício. Ele não pede para mostrar ou demonstrar, né? Não, mas sabe, pode ser considerada uma demonstração também, não? Que isso tanto faz de chamar de demonstração ou resolução. Como tal, não tem uma proposição, é mais um problema, não? Mas isso é gosto do autor, não? Se você quer chamar de demonstração, não, acho que não está errado, não. Tá legal. Eu achei interessante a questão do paralelismo, né? Que ajuda a resolver um probleminha como esse aqui. Isso, duas coisas que queria comentar. A palavra tangente implica que esse segmento PQ ele é perpendicular ao raio. Então, esos ángulos retos en P y en Q son debidos a palabra tangente que está no texto. Ah, Então, olha só. se o segmento tangente significa que ele, en ese punto P, a tangente é perpendicular a um raio, não? Até o centro da circunferência. Então, esos ángulos retos aparecem devido à palavra tangente que está lá no texto. Ok, obrigado, professor. Essa aí não sabia mesmo, não. Isso. Y otro detalle que es de estilo, ¿no? Desloca ahí toda figura para direita, por exemplo. Desloca toda figura para direita. Mas por um ponto assim? Não, desloca tudo. Isso. Tá, aí para um pouquinho aí. Tá vendo? Não, deixa lá isso. Tá vendo como os números ficaram... a figura foi para um lado e os números ficaram em outro? Sim. Sabe como resolve isso? Não. Clica aí sobre o segmento PQ com o botão direito do mouse. Configurações. Na legenda, está escrito legenda. Sim. Escreve cifrão X. X maiúsculo, que você está usando, não? Sim. Pode ser só isso ou pode colocar entre o símbolo de dinheiro, o cifrão. Ah, o cifrão. Mas deixa eu O ver cifrão, se... desculpa. Cifrão. Ele ficou aqui em cima, professor, ó. Nossa, ele ficou clarinho. Não, mas sobre o segmento, você clicou sobre o segmento? Deixa eu ver a cor. Acho que você clicou sobre o interior. Sobre o interior. Não, tem que ser o segmento PQ. Tem que verificar que você pegou o segmento. Acho que agora foi, deixa eu ver. Nossa, gente. Segmento, agora sim. Vamos ver. Agora foi, professor. Isso. Então, agora, se você desloca a figura, esse X acompanha. Desloca toda a circunferência. Ele pode deslocar toda a figura e o X vai acompanhar. Nossa, essa também não sabia. E aí pode fazer a mesma coisa com os outros numerinhos também. Ok, vou fazer sim. Professor, Aí dá para pôr escala e os números acompanham.
Professor, toda Sim. vez que eu precisava de colocar isso aí, eu colocava um textozinho, quando precisava. Quando era X, o X eu não gosto muito de aceitar como na legenda, não. Não, eu também demorei para aprender isso. Aí Aprendi eu colocava um textinho auxiliar e eu usava legenda o texto 1, texto 2, texto 3 para nomear ele. Eu aprendi isso recentemente também. Durante muito tempo também tive esse problema. Professor, pode tirar aqui da tela? Pode tirar assim. Mas ficou muito, muito bonita a sua figura, Andrea. Parabéns. Bom, obrigado. Muito bom. Mais alguém quer apresentar alguma coisa, tirar alguma dúvida? Bom, gente, então, próxima semana, acho que vou marcar às 4 horas que tenho jogo do Brasil. O pessoal não vai estar. Espero que não esté bebado às 4 ainda, ¿no? Para a gente, se tiverem qualquer coisa que queiram apresentar, a gente se vê então a próxima segunda às 4 para terminar. Obrigado aí pela presença. Valeu. Obrigado, Vou professor. Obrigada, professor. Tchau, Valeu. pessoal. Tchau, tchau. Obrigado, professor. Tchau, pessoal. Tchau.